Oi, crianças, bom dia. Que a nossa sexta-feira, né, seja cheia de muitas alegrias, né? Seja cheia das bênçãos de Deus, tá? Então, 23 de outubro, tá certo? Daremos continuidade com matemática, o nosso caderno de atividades, tá? E hoje nós iremos passar para a revisão do capítulo 8, tá? Que o capítulo 8 no nosso livro é o quê? Números na forma de fração, não é isso? Qual a ideia que nós temos, né? De fração, o que é que fração significa? Então, a fração, ela significa o quê? A parte de um elemento, Por exemplo, se eu tenho um bolo, e eu divido esse bolo em 4 partes iguais, então eu fiz o quê? As frações, a divisão, de partes iguais, Então, se o bolo, ele está dividido em 4 partes, Vamos fazer de conta que aqui é o bolo, E eu dividi esse bolo em 4 partes iguais, Cada partezinha dessa, eu vou chamar de quê? De um quarto, 1/4, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o numerador e eu tenho o denominador. Estão bem lembrados, não estão? Ótimo. Sei que vocês são crianças estudiosas, Então, o que é que o denominador, ele indica? Ele indica em quantas partes, o inteiro, no caso aqui o bolo, ele foi dividido, tá? Então, o número de partes em que o bolo foi dividido. E o numerador significa o quê? Por exemplo, vamos dizer que eu dividi esse bolo, em 4 partes e comi uma parte, tá? Então, essa parte aqui, a tia Vera comeu, tá? Então, esse 1 significa o quê? Significa a parte que foi comida, a parte que foi tomada, ok? Por exemplo, se eu tenho uma barrinha de chocolate, Uma barrinha de chocolate e dividir essa barrinha de chocolate em 3 partes, tá? Ok? Então, eu comi uma parte, e dei outra parte para a Brena, tá? Ok? Então, como é que a gente vai representar? Onde é que eu vou colocar o número que representa em quantas partes a barrinha de chocolate foi dividida? Eu vou colocar aqui embaixo, Porque ele é o quê? Ele é o denominador. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, Então, eu comi uma parte, E a Brena comeu outra parte. Então, 2 partes, Então, esse 2 eu vou colocar como o quê? Como numerador, que vai indicar quantas partes foram tomadas ou quantas partes foram comidas, ok? Então bem lembrado disso aí, não estão? Aí pronto, aí nós vimos a parte da leitura das frações, Quando é 2, eu leio meio, Quando é 3, terços, 4, quartos, 5, quintos, 6, sextos, 7, sétimos, 8, oitavos e 9, nonos, Tá certo? Então, como é que eu faço a leitura dessa fração aqui, ó? Eu tenho 3, como é que eu leio isso aqui? Eu leio o número, que faz parte do numerador, que está no lugar do numerador, tá? 3, aqui, se é 4, eu leio o quê? Quartos, Se eu tenho assim, ó, 2 sobre 6, então 2 sextos, Aqui, ó, 7, o quê? Se é 8, eu leio o quê? Oitavos, Aqui, ó, 3 sobre 7, 3 sétimos, ok? Vimos também quando ela tem o denominador 10, 100 ou 1000, Que nós lemos décimo, centésimo e milésimo, não é isso? Vimos também a parte
na reta numérica, né? Vimos também a comparação de frações, né? Quando eu tenho os tipos de fração própria, imprópria e fração aparente, né? Quando é que a fração é própria? A fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador, tá? Então, quando o numerador, ele for menor, nesse caso aqui, ó, quando o numerador ele for menor do que o denominador, essa fração ela é o quê? Ela é própria, né? A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador, tá? Então, se eu tiver assim, 8 sétimos, né? Então, ó, a fração imprópria é aquela cujo numerador é maior que o denominador. Ó, o numerador é maior que o denominador. Então, aqui a fração é o quê? Imprópria. E a fração aparente é aquela cujo numerador é múltiplo do denominador, né? Ela representa um número natural. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, 2 oitavos, né? Então, o 2, ele é múltiplo do 8? Porque 2 vezes 4 dá 8, né? Então, nesse caso aqui, a fração é o quê? É uma fração aparente, tá certo? Aí depois nós vimos a adição de fração, subtração, não foi? Certo? Aí o que é que vocês irão fazer? Vocês irão dar uma olhada, né? Fazer uma leiturazinha dos conteúdos sobre fração, tá? Para poder vocês relembrarem um pouco para fazer o exercício da página 75 até a página 78, ok? Então, aqui na primeira questão, nós temos o seguinte, ó. Pinte as partes das figuras a seguir de acordo com as frações indicadas. Então, aqui, ó, vocês vão pintar 3 décimos, na B, 4 sétimos e na C, 3 quartos, tá? Na segunda questão, observe as figuras e escreva uma fração correspondente à parte pintada. Aqui na segunda questão, é o contrário da primeira, né? Aqui já está pintado, você irá ver em quantas partes o inteiro foi dividido e vai colocar onde? Embaixo do tracinho, né? Que é o denominador. E ver quantas partes estão pintadas e vai colocar em cima, que é o numerador. Terceira, responda as questões. João divide uma laranja em 4 partes iguais. Que fração representa cada uma dessas partes? B. João comeu 3 dessas partes. Que fração representa a parte que João comeu? Quarta. Escreva a fração correspondente à parte pintada de azul de cada figura a seguir. Então, você vai escrever aqui as frações correspondentes às partes pintadas de azul de cada figura. Tá certo? Aí, nós temos aqui na página 76, você vai escrever por extenso. Escrever por extenso é fazer a leitura, né? 5 sextos, 15 décimos, 4 milésimos, 17 24 avos, ok? Na sexta, a parte pintada de laranja da figura pode ser representada pela fração 2 terços, né? Então, porque você sabe que a fração, quando nós falamos de fração, nós pensamos em um inteiro dividido em partes iguais, né? Existe fração em que uma parte é maior do que outra parte? Não, tá certo? Pronto, na sétima, determine a fração igual a um inteiro que tem o denominador 4. Então, quando eu falo de inteiro, então, o numerador e o denominador serão iguais, né? Se aqui o denominador já é 4, quem será o numerador para que seja um inteiro? Aí você escreve, tá certo? Pronto, vocês irão fazer até a página da 75 até a página 78, tá? Ok? Qualquer dúvida, gente, vai aqui no livro, tá? E pesquisa, vê as explicações aqui no livro, tá certo? Então, um abração e
Um abençoado final de semana. Beijos!